Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Um homem foi morto na zona sul de Manaus depois de uma discussão. Na porta da casa dele havia uma frase de ameaça e o filho da vítima, de apenas 4 anos, assistiu a toda a cena do crime. Francisco Soares Brasil, de 36 anos, foi morto na casa onde morava, neste beco, no bairro da Raiz. Por volta de 5h30 da manhã, 2 homens encapuzados invadiram a residência. O pedreiro estava com a esposa e o filho de 4 anos. Ele foi atingido por 2 tiros. Nós ouvimos 2 pisões na porta. Bah! Bah! Aí ele levantou e veio pra cá. Quando eu fui, ele voltou recuando pra trás. Não atira meu filho, não atira meu filho. Pelo amor de Deus, não atira. Tem criança, tem criança. Aí o filhinho dele ficou por baixo. Ele em cima do filhinho dele e eu na frente dele. Não atiro, não atiro, tem criança, não atiro. Cala a boca! Aí um subiu em cima da cama e deu 2 tiros na cabeça. A mulher e a criança não ficaram feridas. Na porta da casa de Francisco havia uma frase de ameaça. Nós já temos um suspeito já em vista e temos uma informação que ontem ele teve uma discussão e possivelmente foi em decorrência disso que o homicídio venha a ter ocorrido. Os motoristas e os cobradores de Manaus ameaçam paralisar novamente o transporte coletivo caso a atual direção do sindicato não renuncie. Eles querem a eleição de um novo líder para o sindicato e por causa dessa briga interna, houve até confusão na noite desta quinta-feira. Em frente à sede do sindicato, os trabalhadores do sistema de transporte coletivo da capital protestaram contra a decisão da Justiça de renomear o secretário e o tesoureiro da instituição. Eles estavam afastados desde o início de fevereiro por suspeitas de irregularidades. O que a categoria quer é um representante de verdade eleito pelo rodoviário, pelo motorista, pelo cobrador, por aquele que sofre o dia a dia. Houve confusão e alguns manifestantes tentaram impedir que o nosso cinegrafista fizesse as imagens. Os rodoviários reclamam que desde dezembro, quando o atual presidente tomou posse, os funcionários passaram a sofrer perseguições dos empresários e o sindicato não tomou nenhuma providência e ainda que membros da direção não fazem parte da categoria. E desde então a nossa categoria ficou largada, abandonada, com excesso de assédio moral nas empresas, não pago mais nossas horas extras, nosso plano de saúde não está sendo pago como era quando tinha a diretoria anterior. Os rodoviários querem a saída imediata da atual junta que compõe a direção do sindicato e a eleição de um novo presidente que estava prevista para o dia 16 e foi cancelada pela Justiça. Já o atual presidente afirma que ocupa o cargo de forma legal e a eleição de um novo líder estaria em desacordo com o estatuto do sindicato. Que eles não deveriam ter convocado, não era de competência deles. O nosso estatuto diz que é de competência do presidente, tá certo? Então, por conta disso também houve o acúmulo de incidentes, digamos assim, não é? Nesse sentido, e por isso a Justiça os afastou. Na saída, a diretoria teve que ser escoltada pela polícia. Os rodoviários ameaçam paralisar novamente caso a Justiça não atenda às reivindicações. Segundo informação dos próprios trabalhadores, se essa junta continuar no sindicato, eles vão parar, só que vão avisar. Eles vão avisar a sociedade. Vocês viram aí na reportagem uma total falta de respeito com o nosso cinegrafista, com a nossa equipe, que simplesmente estava realizando o trabalho e, olha, numa via pública. O que a gente espera é que essa briga aí no Sindicato dos Rodoviários, mais uma vez, não prejudique a população, que não tem nada a ver com isso. E depois dessa confusão de ontem, vamos saber como está o clima nesse sindicato. Olá, Larissa Neves. Olá, Mariano. O clima aqui na sede do Sindicato dos Rodoviários continua tenso. Depois da confusão de ontem à noite, alguns trabalhadores vieram até aqui hoje pela manhã, tentaram conversar com o presidente do sindicato, mas foram barrados por segurança. Aí eles ficaram revoltados e chamaram a polícia e depois de muita conversa, de confusão, também conseguiram entrar e agora estão aqui em frente à sede do órgão. Há vários conflitos aqui no sindicato. Alguns aí envolvem reivindicações de trabalhadores quanto a melhorias nas condições de trabalho e também eles pedem eleições no próximo dia 16.
Hoje, às 3 horas da tarde, aí a comissão de greve conversa com o procurador do Ministério Público do Trabalho para ir apresentar essas reivindicações. E eles afirmam que, se não forem atendidos, devem fazer uma nova greve na próxima semana. Outras informações a gente mostra no Jornal em Tempo, às 6h15. Larissa Neves, para o SBT Notícias. Obrigada pelas informações, Larissa. Eles mesmos não se entendem por lá. E o Hemocentro de Manaus precisa de sangue, principalmente dos tipos RH negativos e também o O positivo. É que depois do feriado santo, o estoque baixou e o Hemoan não consegue manter uma quantidade de sangue necessária para atender as unidades de urgência e emergência na capital. Para doar é preciso ter idade mínima de 18 anos, ter boa saúde. E o Hemoan fica na Avenida Constantino Neri. Funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Outras informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. É período de cheia no Amazonas e, como forma de alertar a população, principalmente as pessoas que vivem próximas às orlas, a Agência Nacional de Águas vai montar um centro de monitoramento para ter controle de informações sobre a enchente e a vazante em todo o estado. As marcas da cheia histórica de 2009 ainda estão nas casas próximas à orla de Manaus. Dona Maria não esquece o ano em que a água invadiu a casa dela. Entrou 2 palmos de água aí dentro da minha casa. Andava por cima das pontes. 3 anos depois, moradores de alguns bairros da capital voltam a conviver com a possibilidade de outra cheia recorde. Pontes de madeira já foram construídas. No interior, a situação não é diferente. A subida dos rios já desabrigou moradores de vários municípios. Agricultores perderam a produção anual. No Amazonas, mais de 20 mil famílias já foram afetadas. Para tentar evitar esse tipo de fenômeno e alertar a população e autoridades, a Agência Nacional de Águas vai montar um centro de monitoramento em Manaus. Um sistema de informações com monitoramento diário, com toda a rede dos postos hidrometeorológicos, que permitirá ao Estado gerenciar isso. A ideia é unir todos os órgãos em um único lugar. Nós vamos estar aqui com a presença da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das Defesas Civis Municipais, no sentido de que cada informação esteja em tempo real. Ou seja, a construção de uma emergência, muitas vezes pode você estar ali levando um procedimento, uma intervenção, que em tempo real você consegue ter muito mais agilidade. O novo centro deve ficar pronto até o fim do ano. Os equipamentos vão ser doados pelo governo federal. Veja a seguir: o valor do visto para viagens aos Estados Unidos está mais caro. E hoje nossos repórteres mostram como vivem os moradores de rua em Manaus. É depois do intervalo.